Olá, bom dia, Nandria. Damos início à nossa disciplina, ao nosso encontro, né, semanal da categoria 17, Processos Petroquímicos. Então, temos aí a presença da ilustre Nandria, do Campus Canoas. Bom dia, Nandria. Bom dia. Bom, então, vou começar compartilhando a tela. Hoje, né, é o nosso último encontro antes do fechamento de AP2. Então, eu já vou compartilhar com vocês aqui a nossa disciplina. Deixa eu botar na visão do aluno, que facilita. Então, nós hoje estamos lá embaixo, né, dentro de módulos. Estamos aqui, ó, na nossa aula do dia 23/11. Então, temos aqui a apresentação já disponibilizada e vai ter uma tarefinha valendo 0,3 ponto. Bom, como assim, professor, 0,3? Não, propriamente essa nota aqui vai fazer parte da objetiva que abre segunda-feira, tá? Então, a objetiva abre segunda e ela fecha no dia 29. Então, vocês têm aí praticamente 5 dias para poder estar realizando a última avaliação do semestre antes da avaliação semestral, né? Então, essa avaliação AP2, que vale 3 pontos, ela vai ter 3 questões discursivas, né? Onde uma delas vai ser essa resposta da aula 19, outra vai ser a resposta da aula 16 e a outra que vai ser a resposta da aula 14. Então, assim, na realidade, você já vai entrar, né, para fazer a última avaliação objetiva já com 3 respostas já, entre aspas, né, avaliadas e interpretadas e trabalhadas para que tu já saia em vantagem, né, na última avaliação do segundo trimestre. E, obviamente, vai ter mais algumas questões de revisão dos capítulos 4, 5 e 6, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 6 e finalizar, então, o conteúdo da disciplina de processos petroquímicos. Nandria, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, por enquanto. Tá. Então, já feito esses alinhamentos, então, lembrando, semana que vem agora, então, a partir de segunda, vocês vão ter o tempo para poder realizar essa última avaliação. E daí, semana que vem, eu vou apresentar para vocês as notas e fazer um fechamento de semestre, né? Tipo, ó, nota de vocês do primeiro trimestre, a P1 foi essa, a nota de vocês de AP2 foi essa, né? Vou dar uma revisada nos 6 capítulos, mais ou menos, né? Dando aí um norte para vocês, para que vocês possam, então, estar, né, de uma certa forma, né, mais uma vez reforçando tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre para a prova final, que vai acontecer se eu não me engano, começa daí na semana do dia 2 de dezembro até o dia mais ou menos 7 ou 9. Tem essas datas, onde é que estão essas datas, né? Então, aqui dentro do próprio módulo, tem aqui, ó, a disponibilidade, termina dia 7, né? Então, tem que ver, em princípio, é presencial, como é que tu chegou a receber algum e-mail, algum aviso, né, André? Olha, eu não recebi nada. É importante, pessoal, vocês olharem o e-mail de vocês, tá? Por quê? Porque, em princípio,
as provas, semana de prova, agora em dezembro, vocês têm que ter os agendamentos, né? Então, vocês devem ter recebido algum e-mail para agendamento. Então, dentro desse agendamento vai estar toda a orientação, se será presencial, né? Qual é o código de acesso, todas estas informações, então, devem estar no e-mail. Dá uma revisada, Nandri, qualquer dúvida aí, vamos juntos aqui estar solucionando, tá? Eu até conversei com alguns colegas e o pessoal comentou que a prova S seria online por causa do problema das enchentes. Esse ano estava funcionando desse jeito. Eu não sei porque é a primeira disciplina que eu estou tendo o IAD esse ano, né? Tá. Não sei como é que está funcionando agora, então. Eu achei que seria por agendamento e seria lá no local, né? Mas o pessoal comentou que esse ano mudou em questão das enchentes. Mudou no primeiro semestre, no segundo mudou também? Eu não sei, porque é a primeira disciplina que eu tô tendo em AD, e eu não recebi nenhum e-mail para saber como é que vai funcionar. Tu acessou hoje já teu e-mail essa semana? O da Ubra? Esse e-mail, sim, esse ano sim, mas esse ano não, esse ano não. E essa semana sim, mas eu não... Hoje. Faça isso, então, dá uma acessada enquanto a gente for estar trabalhando aqui, tá, pessoal? Você tem que acessar o rede.ubra, né, de vocês, porque esse é o e-mail oficial. Dificilmente vocês vão receber o e-mail através de outra conta, né? Normalmente é a conta oficial de vocês. Então, peço que vocês deem uma avaliada e busquem essa informação no e-mail oficial da Ubra, porque com certeza vocês já foram informados do local que vocês vão estar fazendo a avaliação, tá? Bom, nós temos aí até meio-dia para isso, tá, Nandra? Qualquer coisa, me avisa aí. Então, para fechamento, né, do capítulo 6, nós vamos, então, estar terminando o capítulo que tratou o assunto, né, sobre técnicas de polimerização em meio homogêneo e heterogêneo, né, os mecanismos e cinética de polimerização, processos industriais de obtenção de polímeros e aplicação, né, desses polímeros em engenharia. E na sequência, eu vou dar um relato de experiência que foi o período, né, no qual eu trabalhei dentro da indústria de borracha, onde eu trabalhava com síntese de insumos que são misturados, então, à borracha, né? Aqueles insumos, porque uma coisa é o que a indústria de segunda geração, né, faz no polo petroquímico, por exemplo, né? Então, a primeira geração faz os monômeros, segunda geração, então, obtém os polímeros, né? Mas nem sempre esse polímero, como ele é obtido na segunda geração, ele já é diretamente aplicado. Não, ele passa ainda para uma indústria de terceira geração. E lá na terceira geração, por exemplo, na área de borrachas, elastômeros, tu incorpora ao polímero, que é o elastômero, tu incorpora aditivos, né? E a empresa que eu trabalhei, a gente desenvolvia esses aditivos, né? Aceleradores, né? Antioxidantes, entre outros produtos que vão ser misturados à borracha e que vão dar propriedades específicas ao artefato de borracha em si, né? Então, essa terceira geração, né, era onde a minha empresa, né, se inseria, ou seja, ela vendia para aquela que processava o elastômero e obtinha, né, o artefato de borracha. Bom, então, dentro desse capítulo 6, nós tem basicamente, né, técnicas de polimerização, né, as técnicas de polimerização, elas vão ser homogêneas ou heterogêneas, tá? Sendo que as homogêneas, literalmente, a gente enxerga uma única fase no processo de polimerização, então, por isso, elas vão ser em massa ou em solução, né? E as heterogêneas, literalmente, a gente enxerga, né, duas ou mais fases. Então, aqui nós vamos ter as emulsões, suspensões
interfacial e em fase gasosa. Então, literalmente, vai enxergar duas ou mais fases, né? Então, polimerização em massa, né, não faz uso de solvente, ou seja, o próprio monômero, né, ele vai ser utilizado e o próprio diluente para o processo de polimerização. Lembrando, o que é a polimerização? É dois monômeros se encontrando para ir crescendo a cadeia. Então, essa cadeia vai crescendo com a soma desses monômeros se ligando. E essa ligação é uma ligação do tipo covalente, é uma ligação química, tá, pessoal? Então, o processo de polimerização é gerar uma ligação química entre os monômeros. Então, tu vai crescendo essa cadeia, vai formando um polímero, né, com um peso molecular, ou seja, uma molécula ou uma macromolécula nova, né? A polimerização em solução, tá? Onde tu vai ter um solvente que vai solubilizar o monômero e nem sempre o solvente ele solubiliza o polímero obtido, tá? Então, a polimerização, ou seja, o crescimento se dá com esse solvente solubilizando os monômeros e o crescimento da cadeia polimérica se dando no meio desse solvente, né? A polimerização em emulsão, tá? Onde tu vai fazer o uso de aditivos, né, como os tensoativos ou os emulsificantes, que vão fazer o quê? Vão fazer com que o monômero seja solubilizado ou emulsificado no solvente, né? Uma emulsão, normalmente, é o quê? É uma dispersão, né, de uma fase em outra, certo? Então, por exemplo, tá? Quando a gente coloca detergente, a gente tem água com óleo, por exemplo, né? A água e o óleo ficam separados, certo? Quando tu coloca detergente, o que acontece? Esse detergente, então, ele, entre aspas, solubiliza esse óleo. Não é que ele solubiliza, ele emulsifica o óleo. Então, esse óleo ele acaba se tornando, digamos, a parte, né, encapsulada por essa substância, por esse tensoativo, né, na qual ele fica, então, disperso no solvente. Tá? E, obviamente, como o solvente mais barato e universal que a gente tem é a água, então, muitas das vezes, esse processo de polimerização e emulsão vai ter como solvente a água, né? A polimerização em suspensão, então, notem aqui, nós vamos ter a suspensão é o que? É algo que, de fato, nós não temos, né, o uso de um emulsificante, né? Então, por meio de agitação severa, tu dispersa uma fase na outra, né? E esse, então, vai ser definido como a polimerização em suspensão. E a polimerização interfacial, então, visivelmente, tu vai ter separação de fases, e dentro dessas fases, fase A e fase B, então, Nandria, lá em operações unitárias 3, que a gente está trabalhando, a gente está falando muito sobre essas fases, estabilidade de fase. Então, interfacial seria o quê? Literalmente, a polimerização acontece no meio das duas fases. Então, a gente vai passar um pouquinho agora por cada uma delas e entender um pouquinho visualmente, né, o que seria. E, por último, né, a polimerização em fase gasosa, na qual tu vai ter o quê? Normalmente um catalisador, onde a fase gasosa, então, vai permear esse catalisador que vai estar aderido num substrato, pode ser um carvão ativado, pode ser, né, um material cerâmico poroso, na qual, no meio desse substrato, desse material poroso, tu vai ter adsorvido, estamos trabalhando isso em operações unitárias 3,
Então, vai estar lá o catalisador adsorvido e os gases, então, vão permear esses poros e dentro desse poro, então, dá início a um processo de polimerização, né? E daí, o que acontece? Imaginem, o polietileno, né? O polietileno, que é o polímero mais comum, ou o polipropileno, né? Que é muito comum. A Nandria, por exemplo, trabalha com polipropileno lá, que é a base do para-choque, né? Que ela trabalha lá na GM. Então, o polipropileno, originalmente, ele é um gás, né? Mas como ele vai formar algo sólido, como a gente vê, né? Então, isso se dá, por exemplo, através de uma polimerização em fase gasosa, né? Utilizando esse tipo de catálise. Então, o capítulo 6, ele tem esse foco. O capítulo 6, então, ele vai mostrar como, de fato, as coisas acontecem na indústria. Então, a gente fez toda uma evolução, desde o capítulo 1 até o 6, a gente foi vendo parte a parte, fomos nos aprofundando e entendendo, né, cada vez melhor a teoria do processo, desde a obtenção, né, dos monômeros até a obtenção dos polímeros e a aplicação desses na indústria, que é o que a gente vê, né? Então, que nem a Nandria lá, Nandria, o teu processo de confecção de para-choque é 4ª geração, né? Por que eu digo que é 4ª geração? Porque a empresa que produz para ti os pellets, né, para te produzir o para-choque, ela é a de 3ª. Por que ela é a de 3ª? Porque ela pega da 2ª geração o polipropileno, incorpora os aditivos e manda para ti aditivado, correto, Nandria? Correto. Já chega com o material pronto, só faz a injeção. Só faz a injeção, entendeu? Então, assim, hoje, né, o teu processo produtivo ele se enquadraria dentro da 4ª geração. Ou seja, tu pega o insumo já, né, pronto, só realiza, então, a injeção para obter o artefato polimérico, né? O artefato, né, que obviamente, com a adição dos aditivos pela indústria de 3ª geração, vai te dar aquelas propriedades desejadas, né? Então, assim, aqui nós vamos entrar no detalhamento do processo de polimerização. Obviamente que isso está dentro do capítulo 6, tá? Mas, então, a polimerização em massa, ela tem algumas particularidades, né? E dentro dessas particularidades, o bulk polymerization, né, ele acaba não sendo amplamente utilizado na indústria, né? Por exemplo, o polipropileno poderia ser feito via polimerização em massa, né? Mas por que não é feito? Porque esse tipo de processo, né, normalmente as reações de polimerização são reações exotérmicas. Então, a presença do solvente no meio reacional tem uma função, que é absorver o calor da reação, porque tu imagina o seguinte, tu tem... aqui, ó, olha esse líquido. Imagina no meio desse líquido aqui, tu vai ter monômeros se encontrando e formando moléculas maiores, né? Que muitas vezes vão fazer com que esses polímeros tenham uma fase sólida, né, nas condições atmosféricas, né, que é 20 graus centígrados e 1 atm. Então, nessas condições, normalmente o polímero é um sólido. Então, ao formar esse sólido, a dissipação de calor de um sólido, principalmente polimérico, que normalmente é um isolante térmico, né? Pode ver. O que são os isolantes térmicos? Normalmente são polímeros, né? Então, tu pega uma garrafa térmica, né? Por exemplo, um copo térmico. Ele vai ter ali uma camada de PU, né? Ou ele vai ter algo que impeça, né, a migração do calor, ou seja, ele acaba, então, sendo isolante. Então, esse isolante, né, faz com que, então, o processo de polimerização superaqueça. E, obviamente, isso, né, além desse processo de aquecimento, tem um gradativo aumento da viscosidade, que isso é uma característica do grau de polimerização. Então, assim, no processo, então, de polimerização, bulk polymerization, nós temos, então, essas
essas, digamos assim, particularidades, né, que é a dificuldade na transferência de calor, muito provocada pelo aumento da viscosidade devido ao crescimento, né, da cadeia, né? Então, essa técnica, normalmente, ela vai ser usada naqueles processos de peças moldadas, né? Ou seja, quando tu for obter uma peça muito grande e que tu possa, então, estar realizando essa moldagem já, ou seja, grandes peças plásticas, né? Ou, né, peças como que tenham, que necessitem de uma qualidade óptica melhor, né? Por exemplo, o acrílico, né? Peças de acrílico, né? PMMA, que é o polimetacrilato de metila, então são obtidas normalmente por esse processo de polimerização em massa, né? O próprio PU, né? O PU que, por exemplo, né? A maior parte da população dorme em colchões, né? E qual é o material que é feito esse colchão? Esse colchão normalmente é feito de poliuretano, né? Que é o PU. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que é a reação para te obter a espuma, né? Que é aquela espuma que é a base dos colchões. Então, tu tem dois líquidos que são misturados, então o diisocianato de parafenileno, né? Diisocianato de parafenileno e o etileno glicol, tá? Então, ambos sendo misturados, se agita e inicia, então, o processo de polimerização por aqui, né? Uma polimerização que forma um subproduto, né? Então, é essa reação em massa, mas aqui não é uma reação por adição, né? Aqui é uma reação de condensação. Lembram que a gente falou sobre isso em aulas passadas? Então, qual é o tipo de polimerização? É de adição ou é uma polimerização, né, de condensação? O que diferencia uma da outra? Por uma polimerização de adição, tu tem o quê? O crescimento da cadeia sem gerar subprodutos. Agora, a condensação é quando tu gera subprodutos. Então, nesse caso aqui, esse tipo de reação gera qual tipo de subproduto? Aqui, né, vai formar um subproduto, né, que vai ser água, tá? Então, esse tipo de polimerização forma esse tipo de subproduto. Então, por que vai ficar todo cheio de bolinhas, né, que é o que a gente tem? Por conta disso, né? O próprio produto da condensação deixa todo, né, airado, digamos assim, o polímero final formado, né? Outro tipo, né, de polimerização que ocorre na indústria, né, é a polimerização em solução. Então, aqui, o solvente, ele solubiliza o monômero, né, e aquilo, né, qual é a grande vantagem? É a estabilidade da temperatura, porque o próprio solvente, ele age, então, como alguém que vai absorver a temperatura da reação e tu vai ter, então, uma reação de melhor controlada, né? Toda a base é o seguinte, né? Que a gente tenha a maximização do controle reacional. Então, esse tipo de polimerização em solução permite isso. Então, o solvente solubiliza o monômero, que pode ou não, então, solubilizar esse polímero. E essa técnica ela é aplicada tanto na polimerização, né, de condensação ou na poliadição, tá? Então, quando o polímero formado ele é insolúvel, nós vamos chamar, né, que é uma polimerização em solução, né, chamada de polimerização em solução em lama ou com precipitação. Então, vamos lá, inicia-se o processo de polimerização. Um monômero solúvel no solvente, outro solúvel no solvente. Quando mistura os dois, pode formar um precipitado, né, que daí vai ser, então, polimerização em solução em lama ou com precipitação, ou o próprio, que não é tão comum, né, o próprio polímero também será solúvel no solvente, tá?
Então, aqui um exemplo, né, as tintas látex, né, tinta acrílica, são exemplos aí desse tipo de polimerização em solução, né? Porque quando, por exemplo, o látex, né, PVA, na realidade aqui não é o látex se chama porque o PVA, que é o polivinil acrilato, ele está de água, né? Então ele está solúvel no solvente, e daí quando tu aplica isso na parede, a água evapora, né? Tanto é que quando a gente compra essas tintas, normalmente tu vai comprá-la da loja, quando tu abre a lata, tem a fase polimérica tá decantada ali, né? A gente precisa homogeneizar ela, e depois dessa solubilização tu aplica então na parede, né? Quando o solvente então evapora, tu tem, né, ele aderido na parede. Por quê? Porque aqui numa lata de tinta nós não temos o monômero, tá, pessoal? A gente já tem essa condição de lama, ou seja, a polimerização já aconteceu no ato da fabricação desse polímero, né, dessa tinta. Então, o processo de fabricação da tinta que acabou, então, por produzir, né? Pessoal, só um minutinho que eu tenho um cachorrinho incomodando aqui. Pessoal, desculpa. Tá? Então, volto de novo, então, a mencionar. Então, aqui a gente já tem a condição de lama, né, dentro da lata. Então, quando tu aplica, o solvente evapora, obviamente, e fica, então, o polímero, né, precipitado. E aqui é um exemplo, né, dessa formação da precipitação no ato. Então, olha só. Se você olhar aqui, então, tu tem os dois solúveis, ó, e tu tem a formação desse precipitado aqui, que no caso ficou aderido, né? Então, esse tipo de reação é que o cara faz, obviamente, em condições controladas, mas é o tipo de polimerização que uma indústria de tintas faz, né? E daí, isso aqui, totalmente disperso de forma adequada, vai ser o produto, né, com os pigmentos e todos os outros aditivos, que vai, né, ficar dentro da lata de tinta e que vai, obviamente, né, sofrer a deposição depois, né, na parede, conforme os retardadores, porque nem sempre essa polimerização final vai acontecer na indústria de tinta, mas esse final, essa solidificação só se dará no ato da aplicação na tua casa. Por isso que a tinta tem uma validade, né? Por quê? Porque tu coloca retardadores, né, aditivos que impedem a polimerização, né, por um determinado período de tempo, né? E ela só vai acontecer quando ela for ativada pelo próprio oxigênio atmosférico, né? Então, essa ativação se dá a partir do momento que tu deposita isso, então, na parede e com a própria atmosfera e a saída da umidade, né, do solvente, porque nem toda tinta também é base água, né? Então, esse é o processo. A polimerização, então, por emulsão, daí aqui é diferente, né? Então, assim, eu vou usar um solvente na qual o meu monômero não é solúvel, por exemplo, água, e esse solvente, esse monômero, base orgânica, né, ele vai então ser emulsificado, normalmente pelo uso de um tensoativo, que é o sabão.
Então, esse tensoativo, ele vai, então, micelar, né, vai manter o monômero dentro dessa micela, né, e a partir desse processo, né, o monômero vai polimerizando dentro dessas emulsões, e ali vai havendo, então, o crescimento, né, do polímero e, obviamente, a formação desse aqui látex, né, que a gente vai tá chamando. Então, aqui a gente visualiza bem como isso acontece, né? Então, ó, tu tem a fase orgânica, né, com o que seria esse pretinho? Seria o iniciador, né? Então, tu tem o iniciador da polimerização e os monômeros, e a fase aquosa. Então, quando tu coloca o tensoativo, então, vai criar as micelas, né, que é uma emulsão, então tu tem o iniciador e o monômero. Então, aqui inicia-se o processo de polimerização. E o bacana é o quê? Que, volto de novo a dizer, qual é a função da água? A função da água é controlar a temperatura da reação, né? Então, enquanto o tensoativo estiver presente na água, a gente tem o látex, né? O que é o látex? O látex, por exemplo, é a forma como a gente obtém a borracha natural, né? Então, a borracha natural por si só, ela é líquida, né? Quando a gente extrai ela da seringueira, né? Ela é líquida. E o que tu faz para obter o polímero desse látex, né? Tu quebra essa emulsão, né? E como é que se quebra essa emulsão? Pode ser por choque de pH, né? E daí a quebra dessa emulsão faz com que realmente a micela se desfaça. E daí, nesse caso, tu vai ter, então, a separação do polímero da água, né? Então, aqui alguns exemplos aí de tintas também, né, que são muito utilizadas, né, nessa parte de polímeros por emulsão. Polimerização em suspensão, né? Então, aqui, como eu falei, a dispersão se dá por agitação, né? Então, tu tem, da mesma forma, uma fase orgânica e uma aquosa, e tu provoca essa agitação e tu promove, então, essa suspensão, né? Então, tá aqui, ó, fase orgânica, aquosa e pura agitação, né? Tu promove essa polimerização e, automaticamente, na formação dessas suspensões, ocorre, então, a polimerização, as partículas de polímero, tá? E a polimerização interfacial é aquela que vai ocorrer entre as interfaces, né? Então, tu tem ali, por exemplo, um monômero A, um monômero B, e ambos os monômeros são insolúveis um com o outro, ou seja, um não mistura com o outro. Então, na interface entre os monômeros, vai ocorrer, então, a formação do polímero, né? Então, exemplo, né, o policarbonato ou a poliuretana também, né, a partir de dissociantes e dióis também pode ocorrer esse tipo de polimerização, diferente daquela outra que a gente viu. Tudo vai depender do tipo de aplicação que tu vai fazer. Então, aqui a gente visualiza, ó, tu tem a fase A, fase B, né? E entre as fases, está vendo que ele está puxando, está enrolando, está tirando aqui um polímero se formando, tá? Então, a polimerização ocorre na interface da fase 1 e da fase 2. E a polimerização em fase gasosa, que é amplamente utilizada para a produção de polietileno, polipropileno, né, utilizando aí, né, catalisadores, exemplo, Ziegler-Natta, onde a gente, então, obtém esses processos de polimerização. Então, tu tem aqui a injeção dos monômeros, né, hidrogênio como agente redutor, e o hidrogênio tu vai controlar o tipo de polímero que tu vai ter, né? Vai ser linear, vai ser
ramificado, então tu precisa adicionar o hidrogênio para que tenha esse equilíbrio, né? Tu tem aqui, ó, o catalisador que vai estar numa fase sólida, provavelmente vai ficar suspenso dentro desse reator, né? Sendo a base desse reator, tá? Um leito fluidizado, como coloca aqui, ó, né? Então, esses tipos de reatores a gente chama de leito fluidizado. Por que ele é um leito fluidizado? Porque tu mantém suspenso um sólido, né? E o que vai acontecer? Esse sólido, à medida que ele vai se formando, tu vai descarregando ele, né, na forma de partículas, e à medida que o gás vai entrando, né, dentro desse catalisador, ele vai, então, polimerizando, né, vai aumentando o seu tamanho de cadeia. Tá? Ou seja, vai tornando-se de gás, vai se obtendo, então, um polímero. Obviamente que o polímero ele vai sendo formado e mantido suspenso nesse gás e obviamente, depois tu retém o gás e obtém o polímero, né? Bom, em resumo, tá, pessoal, o que nós vamos, então, obter na indústria de segunda geração? Nós vamos obter, então, os polímeros, tá? E esses polímeros sintéticos, então, eles vão ser chamados termoplásticos, que ele pode ser 100% amorfo ou semicristalino, lembrando que a questão da definição da cristalinidade tem a ver com TG, que é a temperatura de transição vítrea. Nem todo polímero vai ter, né, que é a TG e a TM, né? Então, nem todo polímero vai ter TM, né, que é a temperatura de fusão cristalina. Então, o TM é exclusivo para polímeros que apresentam cristalinidade, né? Aqueles amorfos e também os semicristalinos vão ter TG, que é aquela temperatura na qual ele deixa de ser duro, rígido e passa a ser flexível, malhável, né? Então, todo polímero tem TG, mas somente os cristalinos têm TM, tá? Então, isso é importante vocês entenderem, tá, pessoal? Então, TG todos têm, TM somente os que têm cristalinidade. Então, esse nós vamos chamar dos termoplásticos. O que é o termoplástico? É aquele que, quando aquecido, ele se torna fluidizável, se torna flexível, né? Ou seja, a temperatura permite com que as cadeias, as forças intermoleculares entre elas, permitam com que ocorra essa flexibilização e essa, digamos assim, essa fluidez, termoplásticos. Os polímeros elastoméricos, então, são aqueles que vão apresentar insaturações, ligações duplas no meio das suas cadeias, né? Sendo essas ligações duplas os pontos onde irá ocorrer a reticulação numa indústria de terceira ou quarta geração, que é para obtenção dos artefatos de borracha. Um pneu, por exemplo. Então, para que um SBR, né, vire um pneu que a gente vai usar para girar o carro em cima girar o carro, não, girar, né, esse artefato e locomover o carro. Então, para aquele pneu ser algo que seja rígido e estável, eu preciso, então, passar por um processo de reticulação, com enxofre, no caso, né? Então, esses são os elastômeros. Então, são polímeros que vão apresentar insaturações, que vão ser centros ativos para o processo de vulcanização ou reticulação do tipo carbono-carbono, dependendo do tipo de aditivo que tu usa. E os termorrígidos vão ser aqueles polímeros que vão estar reticulados, né? Ou seja, tu aquece, ele não amolece, né? Um exemplo de termorrígidos são
os baquelites, que são aqueles isolantes, olha aí, ó, o polímero tem essa propriedade, que normalmente estão presentes nos cabos de panela, né? Então, aqueles cabos de panela normalmente são de baquelite, que é um termorrígido, né? Então, tu pode aquecer a temperatura que for, ele queima, ele pega fogo, mas ele não liquefaz. Por quê? Porque ele não é um termoplástico, ele é um termorrígido. Então, são esses os 3 tipos de polímeros sintéticos, né? E como é que isso se aplica, então, na engenharia? Então, a diversidade, por isso que essa indústria é tão rica, né, fez com que a gente substituísse uma gama enorme de materiais por materiais sintéticos. Então, a madeira foi substituída, né, os próprios metais foram substituídos, né, e principalmente com vantagens, né? Por quê? Porque os polímeros eles vão ser mais leves, eles têm uma densidade inferior, madeira inferior aos metais. Então, isso faz com que a gente acabe tendo economias, mas, obviamente, que dentro dessa linha de aplicação faz com que o processo de obtenção desses polímeros gerem subprodutos que são de difícil decomposição. Daí entra todo, né, uma reengenharia em cima do que fazer, né, com esses resíduos. Ok, uma vez eu usei como material, beleza. Uma vez eu apliquei ele em substituição a madeira, a rochas, né, a minerais, ou usei em substituição ao metal, ok. Só que qual é o ciclo dele na Terra, né? Então, obviamente que o aumento, né, da resistência desses materiais vem também com essa visão de sustentabilidade que nós, engenheiros, temos que ter, né? Então, aqui nós temos todos os exemplos de polímero por adição, né? Então, lembrando, polímero por adição, os monômeros vão se juntando e não gera subproduto. Aqui todos os exemplos de polímeros, né, por condensação, ou seja, aqueles que, quando ocorre a polimerização, geram subprodutos de pequenas cadeias moleculares, né? E essas modificações, né, fazem com que a gente tenha, né, mudança em peso molecular, solubilidade, resistência elétrica, mecânica, né, e uma diversidade de aplicações. Então, aqui exemplos, né, de polímeros modificados, que é o quê? Tu tem o PVC, por exemplo, né? O PVC a gente utiliza muito na indústria, muito na construção predial, né? Então, a gente utiliza para água, mas para água fria, né? Ou seja, para água a temperatura ambiente. Então, a modificação do PVC, né? Ou seja, o policloreto de vinila clorado, ou seja, o aumento da cloração, ou seja, uma etapa posterior ou uma etapa conjunta dentro do processo de polimerização do PVC, faz com que tu tenha uma melhora na propriedade do PVC com relação à sua TG, a sua temperatura de transição vítrea. Então, o CPVC, ele é mais rígido do que o PVC, ou seja, o PVC, se eu não me engano, o TG dele é em torno de 70, né, 65, 70. O PVC faz com que a TG, né, dele seja em torno de 110, 130 graus, ou seja, a cloração do CPVC, né, faz com que aumente a sua temperatura de transição vítrea, né? E isso faz com que, por exemplo, hoje nós tenhamos tubulações prediais em CPVC que resistem, que conduzem água quente, né? Então, algo que
né, digamos aí há 40, 30 anos atrás, era tudo feito em cobre, né? Então, baixa custo e, né, tu tem uma resistência do CPVC muito maior do que do cobre, porque o cobre, se tu não tem alguns cuidados, muito embora seja um metal nobre, mas ele passa por um processo de corrosão, né? Então ele sofre, né, pode sofrer uma corrosão, e já o CPVC não. Né? Então, muito dessas transformações tem como principal foco, né? Por exemplo, aqui, sistemas poliméricos simples, as resinas são aditivadas com pequenas quantidades de ingredientes, né? Que lhe dão e lhe conferem características como cor, flexibilidade, resistência mecânica, resistência às intempéries, adequados ao artefato que você pretende fabricar. Então, esses aditivos, né, a gente viu lá no tema 4, foi quando a gente falou, né, lembrando, né, que a indústria de plástico e borracha não é só o polímero, a gente precisa aditivar, né? E em cima dessa realidade, sempre que a gente precisar uma característica a mais, a gente vai chamar, então, né, de polímeros de engenharia. Então, é esses que vão mudar essas propriedades aí, tá? Bom, a gente, então, conforme já viu, dependendo do tipo, né, de polímero, obviamente eles vão estar divididos, né, conforme a aplicação. Então, sob o ponto de vista de aplicação, nós vamos ter dois grandes grupos divididos, né, na área de polímeros, que vão ser aqueles polímeros de uso geral, que são os polímeros commodities comuns e aplicáveis, e os de engenharia, tá? Então, todos de uso geral vão ser definidos como commodities, que vão ser os termoplásticos e os termorrígidos, né? E os de engenharia vão ser aqueles, né, que vão ter aplicações específicas, como o CPVC, que eu falei para vocês, né? Os PET, PPO, ou seja, que vão ser polímeros que vão ser de aplicação específica, né? Para aviação, para construção civil, né? Para linha naval, ou seja, quando se substitui algo, né, que comumente se aplicava por um polímero que foi modificado e se tem uma propriedade e características específicas, né? Então, dentro do que a gente tinha para estudar, né, da disciplina de processos petroquímicos, a gente encerra, né, ali. E, conforme combinado nisso da aula, o relato de experiência que eu vou estar compartilhando com vocês foi logo que eu me formei em Química, né, eu fui trabalhar, então, em indústria que produzia insumos para borracha, né, e um dos desafios que eu tive nessa empresa foi desenvolver um acelerador de vulcanização. Então, aqui eu trago um pouquinho, né, do que foi feito. Então, a Nandre fez uns orçamentos, né? Então, antigamente era Senai CETEPO, né? Hoje é um Easy, né? Mas é um Easy de polímeros, né? Do Senai. Mas isso foi, então, uma evolução que o centro teve, né? No qual era um centro, né, de técnicas de aplicação de polímeros. Então, lá, né, fazendo esse curso de tecnologia de polímeros, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do desenvolvimento desse doador de enxofre, né? Então, eu, como químico, fiz a síntese, né, desse material. E o foco era redução de custo, ou seja, produzir um doador de enxofre que tivesse um custo inferior ao que se tem no mercado, né? Então, o processo de reticulação, tá, pessoal? Então, é exatamente isso aqui, tá? Então, tu tem os polímeros, né, que podem ser lineares ou ramificados, mas notem, entre os polímeros, tu tem o quê? Forças de interação intermolecular, mas não tem uma ligação.
Então, o processo de reticulação é uma ligação química, uma ligação covalente, é uma ligação forte. Por isso que um polímero vulcanizado, tu puxa ele e ele volta, ou seja, ele apresenta elasticidade. Agora, se tu pega um outro que não seja elástico, tu puxa ele e ele vai se esticando, então ele não tem aquela memória que a gente chama, né? Então, esses doadores de enxofre, né, ou um acelerador doador de enxofre, ele vai, então, ter a missão de promover esse processo de retificação, de reticulação. Tá? Obviamente que o tipo de ligação vai interferir. Né? Por quê? Porque se eu utilizo um doador de enxofre, o tipo de ligação que se forma entre os polímeros, entre as macromoléculas, vai ser diferente, né, de uma que for uma vulcanização convencional. Então, convencionalmente se utiliza um acelerador e enxofre para fazer a reticulação. Então, o tipo de reticulação que tu tem, ela é polissulfídica, ou seja, o X significa que tu tem 3, 4 enxofres. Só que a ligação carbono, enxofre, enxofre, carbono, né, tem forças, resistências diferentes. Né? Então, esse tipo de ligação aqui ela é mais forte, mais efetiva, mais resistente do que uma ligação polissulfídica, porque a ligação enxofre-enxofre ela é mais fraca do que a ligação carbono-enxofre. Então, em cima disso, vem a justificativa da necessidade do uso dos doadores de enxofre, né? Porque os doadores de enxofre, eles produzem um sistema de vulcanização mais eficiente do que o convencional. Tá? Então, a parte experimental envolvia tu elaborar uma formulação, né? E essa formulação, né, seria, então, testada e comparado, doador de enxofre com os outros doador de enxofre produzido por mim, acelerador e doador, eu iria comparar com outro acelerador e doador e um outro só doador. Né? Então, dentro dessa avaliação, obviamente, antes eu fiz toda a caracterização desses doadores e aceleradores. Né? Então, aqui, que era um externo, o outro externo, e esse aqui foi o que eu desenvolvi, que foi o Acedor SD, né? E então a gente fez essas avaliações e depois, né, aplicou esses, né, e comparou em fórmulas semelhantes. Bom, comparando as moléculas, então essa molécula eu sintetizei em laboratório, né, apresenta esse peso molecular, e essa daqui são os que nós temos comercialmente, o produzido pela Dupont e o produzido pela, deixa eu me lembrar aqui, pela Flexsys. Né? Bom, então, em termos de propriedades físicas dos materiais, então, quantidade de enxofre ativo, que é interessante, umidade para não produzir bolha, né? A questão do ponto de fusão, então a gente vê aqui que quando apresenta turvação no ponto de fusão, indica que tu tem material inorgânico presente, né? Porque todo esse processo de produção, normalmente tu utiliza a água como solvente, né? Então, para que um orgânico seja solúvel em água, ele tem que ter ele tem que ser um sal orgânico, né? Então, no processo de precipitação, forma um sal inorgânico, 100% inorgânico, e se tu não faz um processo de lavagem eficiente, isso fica como cinza. Né? E realmente foi o que a gente viu aqui. Então, quando a gente funde, a gente percebe turvação, e o residual dele como cinza mostra que tu não tem o ativos em 100%, né? Tu vai ter um percentual
de cinzas que faz com que a pureza do teu material seja inferior, diferente dos demais aqui. Bom, outra coisa, a área de contato, que é a moagem, né? Então, assim, esse material, quando ele é produzido, ele é um precipitado, é uma precipitação natural, mas tu não vende ele como um precipitado, tu tem que fazer um tratamento nele. Então, além da lavagem que tu faz na hora do processo de produção, tu também faz o quê? A moagem dele para que tu tenha uma granulometria uniforme, né? Então, assim, quanto mais ele retém em mesh 100, né, menos área de contato ele vai ter. Então, a gente percebe que o que eu produzi, ele tinha menor área de contato conjunta do que os demais, né? Então, assim, quanto melhor moído ele for, melhor ele se homogeneiza com a borracha e mais efetivo vai ser a vulcanização dele. Por último, né, as propriedades do processo de vulcanização, elas vão ser medidas através da reometria, que é o reômetro, né? Então, por exemplo, aqui a gente avalia o tempo de reticulação, que é o tempo que a mistura vulcaniza, né? Aqui seria o tempo ótimo, aqui é o início da reticulação e aqui é o tempo final para ocorrer a reticulação. Isso aqui nos ajuda a entender o seguinte: quanto tempo de prensa eu preciso dar, ou porque, que nem tu, né, Nandra, tu trabalha com extrusora. Muitas vezes a borracha ela também é extrusada. Só que quando a gente tem a reticulação, esse T90 ele te ajuda que a reticulação não ocorra dentro da extrusora. Porque daí o que vai acontecer? Se a reticulação acontecer dentro da extrusora, eu vou travar a máquina, né? Por quê? Porque polimerizar a reticulação de um elastômero é diferente de um termoplástico, né? No caso da Nandria, lá na obtenção do para-choque, se tu reaquecer o para-choque, ele normalmente funde, né? Por quê? Porque tu não tem uma reticulação, tu faz uso somente da TG, ou seja, tu trabalha numa temperatura na qual a TG, né, seja mais apropriada para quê? Porque, por exemplo, vamos supor, se o teu PP estivesse, né, muito abaixo da TG, qualquer batidinha que tu desse no para-choque ia trincar, ia quebrar. Então, tu trabalha acima da TG dele, mas, né, bem inferior à temperatura de fusão. Então, os aditivos que vão permitir com que o polipropileno tenha essa característica. Então, de tal forma que se tu bate no para-choque, ele até apresenta uma certa memória, né? Ele deforma e volta ao normal. Então, quando tu trabalha com borracha, tu tem que polimerizar. E essa polimerização, desculpa, polimerizar não, a vulcanização. E essa vulcanização, então, às vezes, interfere nessa característica. Por quê? Porque é um processo irreversível. Então, uma vez solidificado, uma vez o artefato pronto, não tem como eu quebrar essa ligação, né? E por último, né, a MH que vai me dar o quê? Qual é que foi a resistência, ou o grau de reticulação no término do processo de polimerização. Então, quanto maior for esse valor, mais reticulado ele foi. Então, a gente compara, né? Aqui, por exemplo, a reticulação do nosso se assemelhou ao Dupont, ou seja, acelerador doador. E a dureza também nos mostra isso. Bom, então aqui as curvas, como é que a gente avalia? A gente avalia por uma curva, mas são aqueles dados, o início, o término, né? O torque que é avaliado, tudo isso é o que a gente vai avaliar em termos de propriedades, né? Comparação dos preços, né, e as conclusões. Então, assim, de fato, o produto que a gente desenvolveu ele era mais barato e tinha, né, se comparava ao hexaditilcarbonato,
vamos ver aqui o nome, hexasulfeto de pentametil tiuran, né? Então, ele se compararia muito mais a esse do que ao de tilmorfolina, que era só um doador de enxofre. Bom, então, para a gente encerrar, né, o que fica para vocês, então, finalizar a leitura na parte 6, o livro Ciência dos Polímeros, viu, Nandra? Tu que vai estar aí, né, trabalhando direto no teu TCC que envolve polímero, para ti é livro de cabeceira, Ciência dos Polímeros, tá? Esse livro vai te ajudar muito a entender tudo que tu vai estar fazendo em dezembro lá na tua parte prática. Então, vai ler esse livro, né? Lê mais de uma vez, porque ele vai te dar muita base para te compreender tudo que eu falei hoje, tudo que tu vai enxergar lá, e é essa interpretação que tu vai precisar ter na hora de tu escrever o teu trabalho. Por isso que é muito importante tu compreender tudo que está se passando para que tu compreenda. Esse ensaio me entrega esse resultado. O que é esse resultado? O que significa isso dentro da massa polimérica? Então, esse livro vai te dar uma excelente base para isso. E a última atividade que vai ajudar vocês na objetiva, que vai começar amanhã, segunda-feira, é isso aqui, ó. Dentro da leitura do livro, né, eu faço os seguintes questionamentos. O que são forças primárias intramoleculares e forças secundárias intermoleculares? Quais os tipos existentes em polímeros? Qual influência ambas causam nos polímeros? E apresente uma molécula de polímero e sua respectiva força, tá? Lembrando, então, segunda inicia a abertura da objetiva e fecha no dia 30, tá? Semana que vem, então, fechamento de AP2, notas, dúvidas, para que vocês, então, possam fazer a melhor AS. Ok, pessoal? Feito, né, Andrea? Paro por aqui a gravação. Feito.